Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao próximo exercício, ok? Então, seguindo a pastilhinha, o que vai acontecer aqui? Sistema de coordenadas, exemplo 2. Então, antes de iniciar o exemplo 2, que na verdade a gente vai modelar uma zona térmica, a zona térmica é uma região no espaço onde a temperatura tende a ser constante, ok? Em geral, a gente considera a zona térmica ambientes com fechamentos em todos os lados. Fechamento, alvenaria, porta, janelas, ok? Mas em muitos casos, alguns corredores a gente também considera, embora exista uma abertura em um dos lados, ok? E dentro desses valores, né, dentro dessa zona térmica, é onde estão instalados nosso sistema de iluminação, equipamentos elétricos, ocupação e o sistema de condicionamento, caso exista, ok? Então, esse próximo exercício que nós iremos resolver, eu vou ter 4 zonas térmicas, zona 1, zona 2 e zona 3. A zona 1 apresenta as mesmas características da zona 3, porém ela é distanciada aqui. A zona 2 ela faz interface com essas duas outras zonas, ok? Com a zona 1 e com a zona 3. E elas têm 20 por 15 por 3 metros, ok? Então, inicialmente, para a gente resolver isso aqui, eu vou pegar meu exercício 1, vou dar um Ctrl C, vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de exercício 2 e vou inserir ele aqui e vou fazer a modificação. Então, em qualquer momento, se eu precisar, eu posso voltar lá e tem uma cópia, ok? Então, feito isso, vamos abrir aqui nosso elemento, vamos entrar aqui no IDF Editor, ok? Ele está aqui para nós. Então, eu vou apertar o Ctrl L, Ctrl L. Então, aqui está nossas regras de uso, ok? Aqui como que vai ser feito o desenho? Ele considera no canto esquerdo, né, superior, embora aqui eu tenha lá minhas dúvidas referente a como que está esse sistema. Aqui no sistema anti-horário, e aqui eu vou deixar, tem relativo e absoluto, eu vou deixar no relativo, ok? Fazendo-se isso, eu posso começar a fazer muito similar ao que a gente vai usar no SketchUp. Então, na hora que a gente terminar de montar esse documento, a gente pode usar ele no SketchUp caso necessário, ok? Então, está feito isso, vou salvar. Agora, aqui posteriormente, eu vou procurar a minha zona térmica. Aliás, vou criar uma zona térmica, ok? Para criar a zona térmica, eu venho aqui, dou Ctrl L, venho na parte superior, Ctrl Q e vou procurar. E vou procurar aqui meus elementos que possam ser minha zona térmica. Então aqui localização em clima, em termos ganhos, paramétrico, surface. Vamos procurar aqui, ó. Surface Construction Elements. E dentro disso aqui eu tenho construções. Aqui não me apareceu nada de zona térmica, mas ok. Thermal Zones and Surface, ok? Então aqui agora eu venho e vou procurar zona, tá bom? Então Thermal Zone Surfaces eu vou criar e vou criar um novo objeto. Então aqui, o que o nosso arquivo vai fazer, né? Aqui eu vou dar o nome de zona térmica. Então, como conselho inicial dessa zona, Thermal Zone Surface, eu vou procurar a zona. Eu vou criar um elemento aqui, vai ser o ZN1 térreo, ok? A orientação aqui eu posso deixar em branco, então vou deixar com 0, e aqui onde ele vai estar posicionado.
ok? Os outros valores ele auto-calcula para mim. O que isso daqui vai indicar para mim, né? Que se eu tivesse um sistema de coordenadas, pois eu só tenho que me certificar como que tá essas coordenadas aqui, aqui seria meu eixo X, aqui eixo Y e Z. O início da zona estaria aqui, tá bom? Então qualquer ponto que eu for começar a adicionar, ele está referente a esse valor, tá bom? Então aqui para nós seria 20, aqui seria 15 e eu teria 3 metros de altura. Se eu for olhar aqui, então eu tenho 6 elementos de fechamento. O chão, os elementos de parede, certo? E propriamente dito, o teto. Então, inicialmente eu só posicionei o que eu quero chamar como minha zona 1. Então seria o ZN1 térreo. Ok? Então agora eu tenho que classificar os elementos de fechamento. Só que antes de classificar os elementos de fechamento, eu tenho que criar meus materiais. Então, um dos materiais que eu vou usar vai ser 10 centímetros de concreto. E a partir disso eu posso criar parede e as minhas lajes. Ok? Então cada uma vai ter, esse vai ter 10 centímetros e a laje vai ter 10 centímetros. Ok? Então feito isso, eu já classifiquei minha primeira parte. Então o que eu preciso fazer agora é criar a minha zona térmica. Então para criar ela, vocês vão procurar um objeto denominado Surface Construction Elements, né, na classe de lista. Então aqui, ó, venho aqui, deixa eu clicar aqui para tá salvo, tá? Eu vou procurar Surface, olha, já procurou para mim. E agora eu vou procurar o material. Eu vou construir um material que tem essas propriedades. Tá aqui. Deixa eu fazer isso aqui, tá? Ok? Então aqui eu vou criar um novo objeto. Eu vou chamar concreto 0, 10 centímetros, né? Acho que é mais fácil. Aqui, a rugosidade eu vou considerar como rugoso, né? Espessura está em metros, aqui eu vou pôr como 0,1. Toma só cuidado. O Excel está com uma certa dificuldade aqui, 0,1. Ok? A condutividade eu deixo com 1,75. Isso aqui a gente acha lá na NBR 15.220, ok? A densidade é 2.300 e o calor específico é 1.000. Só toma cuidado que acho que lá na NBR 15.220, deixa eu procurar se eu tenho ela aqui fácil. Então, curso não. Tem que procurar na minha área de trabalho aqui, que está na minha outra tela aqui do ladinho, tá bom? Então, qualquer material que eu queira, tenho aqui a minha 15.220. Nela, se eu não estiver enganado, na parte 2, ele tem vários tipos de materiais. Como eu escolhi o concreto, né? Ele tem um valor, né? Concreto normal, 2.300, 1,75 e aqui é 1. Só toma cuidado que isso aqui é kilojoules, e aqui ele pede em joules, tá bom?
E essa parte aqui é da absortância solar, a absortância genérica. Existem 3 formas da absortância aqui, tá bom? O que acontece nesse caso significa o comprimento de onda que essa absortância está. Então, lembrando, né, eu tenho intensidade e aqui eu tenho meus comprimentos de onda da luz, tá bom? Então, o que ele está fazendo é dividir as faixas. Aqui seria a luz visível. Aqui eu tenho térmico. E esse solar eu não sei se é o completo, mas eu prefiro deixar todo mundo como 0,7. Eu já deixo a média geral, ok? Feito isso, eu já criei o meu material. Só que só isso aqui não é suficiente. Então, eu venho aqui em Surface, tá bom? E agora aqui eu vou, propriamente dito, criar a minha construção, tá bom? Então, eu dou um novo objeto. Aqui eu vou deixar com parede, concreto, 10 centímetros, ok? Aqui é legal que eu posso dar 2 cliques aqui e ele vai me deixar bonitinho. Então essa aqui é a camada mais externa, onde propriamente tem que aparecer a absortância, e posso colocar aqui. Poderia, por exemplo, criar um outro objeto da seguinte forma. Parede, concreto, 20 centímetros. O que eu posso fazer? Eu vou lá agora procurar o concreto, né? Então, eu vou dar um Ctrl L para me facilitar. Venho aqui em Materials. Eu posso duplicar esse objeto. Vim aqui, deixar 20 centímetros. E aqui, né, eu deixo como 0,2. Ok? Veio aqui em Construction e procuro o meu 2. Mas uma outra forma, né? Poderia vir aqui colocar uma de 10, mas outra de 10. Ok? Não tem erro nenhum. Então eu vou apagar isso aqui, deletar o objeto. E venho aqui nesse de cima e também vou apagar esse objeto. Me facilita, ok? Então tem uma parede. Só que também, se eu não estiver enganado, a gente vai ter que criar a laje, tá bom? Então eu só vou precisar aqui no Construction. Ele já sabe que a laje vai ter 10 centímetros. Laje, concreto, 10 centímetros. Ok? Feito isso, tá show de bola nos nossos 2 materiais. Aqui eu já estou saindo um pouquinho do que está sendo feito aqui. Ok? Então agora, o que vai acontecer, né? Ele fala, né, que upper left coffer significa que o usuário deve iniciar a inserção das coordenadas pelo vértice de uma superfície pelo canto superior esquerdo, que seria essa volta aqui, tá bom? Só que eu percebi uma coisinha estranha. Então, mas vamos lá. Então, o que ele está explicando significa que a sequência dos vértices deve seguir o sentido anti-horário. Então, vamos adicionar agora uma parede, aliás, um solo, tá bom? Então, para eu adicionar o solo, eu vou agora Ctrl Q e vou procurar onde tem esse solo, aliás, esse piso meu. Então agora aqui, ó, tá vendo que se eu clicar aqui não vai aparecer, então eu tenho que apertar o Ctrl L, agora apareceu. Possivelmente as superfícies estão nessa aba Thermal Zone Surface e agora eu vou procurar Building Surfaces Detalhe. Ok, ó, ele já está aqui embaixo. Crio um novo objeto. Aqui eu vou dar o nome do objeto. Então como que a gente vai dar o nome? Vai ser o piso. Piso. ZN1. Térreo. Tá bom? Essa superfície aqui é o chão, né? Floor. Ele está em qual zona? Qual que é o tipo de material que eu vou usar? Laje de concreto. Qual que é a zona térmica que ele está inserido? Na zona 1. Qual que é a condição de superfície externa? Né? Não existe. Na verdade, ele é um ground. Né? Então tem vários aqui.
É diabático, não passa fluxo de energia, calor. Surface, ele faz contato com uma outra parte, e aqui são outras formas para eu poder fazer alguns cálculos mais aprofundados. Ele não tem exposição ao sol, não, sem som. Ele não está exposto ao vento. Nessa parte de visão do solo, eu deixo autocalcular, tá bom? Embora aqui tenha alguma coisa comentando 0 a 1, que é um fator de fachada. E aqui eu preciso no mínimo 3 pontos para definir uma área. Eu vou definir como 4. Ok? Foi feito aqui. Então, pessoal, o que eu vou falar para você? Na hora de começar a fazer isso aqui, eu já percebi que esse primeiro ponto, 20, 15, 0, não é do ponto esquerdo. Né? Eu tenho que dar uma certificada. Se minhas coordenadas, se eu estou usando, se estão corretas. Então, aqui seria meu Z. Aqui seria meu X. Na verdade, isso aqui seria meu Z, né? Y, X. Ok? Então, vamos verificar o primeiro ponto aqui. Ó. Eu tenho aqui uma tabelinha mostrando para mim quem que vai ser o primeiro ponto. Deixa eu pegar meu Word. 20, 15, 0. Então, 20, 15, 0. Então, aqui seria meu 20 e esse aqui seria meu 15. Por isso que eu falei para vocês, né? Ele não está começando. O correto, ao meu ver, ele seria começar desse ponto. Ok? Ele está começando desse aqui. Então, esse aqui seria o 20, 15, 0. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui, então, agora aqui no NG Plus? Eu vou digitar 20, no próximo 15, e aqui no próximo 0. Ok? Feito isso, eu vou ter que agora traçar meu próximo ponto. Pelo que é dado aqui na minha tabelinha, o próximo ponto seria o 20, 0, 0. Então, agora, meu próximo seria aqui. 20, 0, 0. Então, vamos lá. Então, aqui, opa. 20, 0. E aqui, 0. Tá bom? Vocês estão vendo a dificuldade de ter que ficar colocando todos os pontos? Qual que é o nosso próximo ponto X? Se a gente olhar aqui, é o 0, 0, 0. Então, eu venho aqui, eu vou digitar 0, 0 e 0. E eu preciso agora meu último ponto. Onde está meu último ponto aqui? Seria 0, 15, 0. Então agora eu venho aqui. Zero, 15 e 0. Foi definido as 4 coordenadas. Vamos certificar que está igual ao gabarito? Pessoal, eu não sei se tem que começar exatamente no ponto esquerdo. É isso que é meu interessante. Eu só sei que tem que estar Ctrl+. Que então é 4. Opa, 20, 15, 0. Perfeito. 20, 15, 0. 20, 0, 0. 20, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Posteriormente, 0, 15, 0. 0, 15, 0. E vou salvar, tá bom? Feito isso, o que vai acontecer agora, né? Eu vou ter que colocar todas as minhas outras superfícies. Então aqui vai começar a ter minha primeira sacadinha. Então, se eu já salvei, não tem erro nenhum. Então o que eu vou pedir para vocês agora é abrir o SketchUp, tá bom? O meu SketchUp eu já deixei ele aqui travadinho aqui embaixo. Deixa eu ver se ele está aqui na minha área de... Então tá aqui, mas eu cliquei com o botão para fixar, né? Para ser mais dinâmico. E vou tentar abrir ele, ok? Pronto, meu SketchUp está aberto e aqui está todos os meus plugins. Então antes, eu vou apagar isso aqui.
Meu exercício 2, por segurança, eu vou fechar ele, tá bom? Quando vocês estiverem mexendo, toma cuidado que ficar aberto, porque pode dar complicações, salvar o arquivo em cima desse. Então, pessoal, aqui é um uso do SketchUp, né, que a gente precisaria fazer um treinamento antes para vocês poderem fazer, mas eu só vou dar as dicas básicas, tá bom? A primeira é essa reguinha aqui, que seria a nossa fita métrica, para definir distância. Se eu clicar em um canto e puxar, vocês vão perceber que aparece uma linha vermelha. Se eu apertar a tecla Tab, no cantinho aqui inferior vai aparecer a distância. Eu posso vir aqui nela, vou clicar Tab, né? E vou digitar 20. Então, olha agora, ela me definiu isso aqui. E esse aqui seria minha distância 15. Então, eu vou lá, aperto Tab e digito 15. Ok, aqui, então, opa, 15. E dou Enter. Então, ele me dá as medidas, tá bom? É uma forma que a gente tem aí para criar. Então, essa aqui é a ferramenta métrica. A outra ferramenta que eu preciso é o ponteiro, para poder selecionar e apagar, tá bom? Aqui seria para fazer os desenhos. Então, aqui eu faço qualquer desenho que eu queira. Ok? Se vocês apertar o botão da bolinha de baixo e clicar, vocês vão ver que vocês conseguem movimentar, ok? Eu não queria exatamente que isso aqui tivesse no... ó, tá vendo? Aqui foi feito, aqui ele foi feito para cima, não, eu quero que ele seja... Aqui vocês têm que ganhar uma certa fluência para fazer o desenho, tá bom? Ó, clico aqui no botão do meio e consigo rotacionar ele. Só que a gente não usa o SketchUp tradicional de vir aqui, salvar ou abrir o arquivo. Tudo que nós vamos fazer vai estar nessa aba aqui. Então aqui é para inserir um novo arquivo do NG+, tá bom? Normalmente eu não uso, eu só clico nele para zerar, vamos dizer, tudo que eu já tinha feito do arquivo anterior. Aqui para abrir nosso arquivo, tá bom? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Se vocês virem SketchUp, Plugin, Euclid, Libs, Legacy, OpenStudio, aqui é o arquivo que ele sempre vai querer abrir, tá bom? Só que ele não está no formato que eu quero. Aqui é para salvar o arquivo que vocês estão utilizando e aqui é salvar como. Então, o que eu vou querer fazer é abrir, vamos ver se eu vou conseguir, o meu arquivo 2. Então, eu venho aqui, Urso NG+, exercício 2, clico aqui em cima e abrir. Tá bom? Agora eu vou rodar a barrinha. Vocês estão percebendo que essa é a nossa interface para facilitar os cálculos, para não ter que fazer na mão. Tá bom? É aqui que o SketchUp entra muito mais fácil, porque senão, toda vez que eu tiver que ficar fazendo, inserindo os pontos e falar onde eu vou inserir esses pontos, vai ser um trabalho muito difícil. Ok? Só que eu tenho que saber editar lá depois. Então, o próximo ponto que a gente vai querer no nosso arquivo vai ser a cobertura, que vai ser o térreo, tá bom? Então, como que eu vou desenhar aqui a cobertura, né? Ela tem 3 metros de altura aqui acima, ok? Então, para poder começar a trabalhar nele aqui, tem um item aqui para mostrar informações, tá bom? Se eu clicar aqui em informações e aqui, quando eu clico nessa outra aqui, vai aparecer as estruturas. Posso fechar, a qualquer momento eu clico aqui e vai me mostrar as estruturas aqui. Então aqui está minha zona, tá bom? Só que para começar a desenhar nessa zona, eu tenho que clicar 2 vezes quando aparecer essa setinha aqui. Se eu não fizer isso, eu não consigo fazer o desenho. Se eu fazer, né, eu vou fazer fora e isso não vai ser salvo no IDF, ok? Então eu vou clicar 2 vezes aqui, certo? Eu sei que a minha cobertura está 3 metros acima, ok? Mas não tem erro nenhum. Eu sei que as paredes têm quanto? 3 metros? 3. Então agora eu vou lá, Shift 3. E dou Enter. Então apareceu aqui. Posteriormente, agora eu posso vir aqui e dar mais 3 metros. Ó, tá vendo que ele apareceu azulzinho?
tá bom? Isso significa que eu posso editar. Mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Tá bom? 3. E vou fazer para todo mundo. E vou apertar o 3. Enter. Então eu fiz os primeiros traços, mas ainda ele não fez a superfície. O próprio plugin ele já vai interpretar. Ó, agora se eu vim aqui, ele já criou uma parede. Se eu clicar aqui e clicar aqui, ó, ele já... Porque ele está fazendo os elementos de fechamento. Então para fazer essas voltinhas aqui, eu deixo a seta, a bolinha do mouse, aliás, a de rolamento, fácil. Ok? Então olha que legal, é muito mais rápido para ser feito. Então isso daqui que me ajuda o SketchUp com o plugin, tá bom? Feito isso, eu vou vir aqui, salvar como, eu só vou colocar exercício 2A para eu não me interferir com a cópia que eu tinha, tá bom? Salvei, ok? Só que agora, ó, se vocês olharem essa linha verde, ela está apontada para o norte, aqui, né, seria meu eixo X e aqui seria meu eixo Z. Então, agora eu venho aqui, ó, informações do objeto, tá bom? É a minha zona térmica no térreo. Aqui agora eu vou clicar aqui, ó, para selecionar. Eu vou clicar em cima, ela ficou meio ponteadinha. Se vocês olharem, ela deu um nome qualquer, tá bom? Se olhar aqui também, ó, tá exposto ao sol, ao vento e é uma superfície externa, tá bom? Então aqui agora, o que eu vou começar a fazer? Eu vou definir aqui como uma laje de concreto. Então aqui em Construction, aqui eu posso modificar o tipo. Então é um telhado, roof. E aqui seria a nossa cobertura, só que nossa cobertura está com o nome de COB ZN1 térreo. Então eu venho aqui e vou trocar COB ZN1 térreo. Pessoal, sem utilizar acentos especiais. Feito isso, quem é que é essa aqui? É a nossa parede sul. Vamos ver aqui como estão as orientações. Essa seria a nossa parede sul. Então seria a parede sul do zero térreo. Eu vou vir aqui só para copiar, tá bom? Mas vocês podem dar qualquer nome que vocês queiram, tá bom? É um muro. Aqui eu tenho que definir que isso daqui é uma laje de concreto, aliás, uma parede de concreto. Outdoors, né, que está a condição externa. E exposto ao sol é aqui. E se vocês quiserem, vocês podem pôr o fator de fachada aqui, mas eu não quero. Ó, tá vendo que ele está escrevendo todas as coordenadas de interesse, ele está inserindo aqui. Clico aqui, né, para ele. E vamos aqui. Agora o professor tem uma dificuldade para lembrar leste e oeste, né? O sol nasce no leste e se põe no oeste, ok? Ah, se eu esquecer isso daí, se vocês clicarem aqui, procurem o elemento sombra. Apareceu aqui em cima, tá bom? Eu vou vir pegar ele aqui e vou trazer para essa parte. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar a sombra. Então, ó, nas 6 da manhã, o oeste está mais sombreado, ao meio-dia o teto, e aqui outro lado, tá bom? Então esse aqui eu vou tirar aqui, tá bom? Posso jogar aqui para cima também para não me dar complicação. Ok, então essa aqui seria minha parede leste. Eu vou só rapidinho aqui. Leste. Ok, volto aqui. Dou o nome da minha construção. Venho aqui, parede de concreto. Tá tudo correto. Pessoal, eu sempre tenho o costume, depois que eu coloco as coordenadas aqui, clicar aqui com o botão esquerdo. Porque às vezes parece que não salva. Então agora eu vou vir aqui, vou inserir minha parede leste. Ok? Leste, oeste, desculpa. Então eu vou fechar aqui. E vou fazendo isso daqui com calma, tá bom? Parede de concreto. Ela já vai informar, o próprio programa já informa. Se tiver qualquer dificuldade, vocês vêm e modificam, tá bom? Fechei, olha, já está da área, certo? Da quantidade de vértices, a porcentagem de vidro. Ok, aqui minha parede sul já está com o nome, agora
Ixi, deu um pau aqui. Ok, aqui. Então aqui eu vou vir nessa parte. O que está acontecendo, pessoal? A primeira vez que eu estou usando esse plugin. Falaram que ele é bom, mas fica dando uns pepinos de vez em quando, eu fico... Então aqui, ó, tá todo mundo com o nome. Às vezes dá uns paus e eu não quero que esses tipos de erro aconteçam. Fica dando uns lag, né, uns bug. Então eu acho que tá todo mundo com os nomes. Se eu clicar aqui, ele... Tá bom? Então aqui agora eu vou vir... Eu não vou criar o outro, só vou salvar, perfeito? Salvo, eu posso fechar aqui agora meu SketchUp. Olha que legal. Vamos lá então agora para nossa pasta exercício 2. Tá aqui, ó, ele já criou pra gente. Vamos abrir ele? Clico 2 vezes. Então, pessoal, uma coisa. Evita, pelo menos deixar, quando você estiver modificando em um, fecha o outro e vice-versa, tá bom? Às vezes você pode acabar salvando sem querer. Vou abrir aqui. Apareceu meu IDF editor, tá bom? Que tá aqui. E agora eu vou dar um Ctrl L. Feito isso, ó, ele criou minhas 6 superfícies sem eu ter que ficar inserindo os valores novamente, tá bom? Ó, se vocês verem aqui, se vocês quiserem, vamos só deixar aqui autocalcule pelo programa. Olha que legal. Só que como ele começou criando a parede aqui, né, a cobertura, então, deixa eu ver se eu consigo Ctrl X, Ctrl V. Não, não vai dar. Ok? Então, a sequência, a ordem aqui, ela vai ser modificada por causa que ela vai ser colocada aqui conforme ela foi criada. Tá bom? Essa é uma complicação que eu tenho. Mas o que eu posso fazer, né, para manter a mesma ordem? Inicialmente começa a cobertura, então eu dou um duplicar, objeto, e deleto isso daqui. O próximo objeto que foi criado foi a parede leste. Isso aqui é só preciosismo, tá bom, pessoal? Olha, duplicou aqui, apago aqui. Vamos ver mais aqui. O próximo foi parede sul. E apago essa daqui, deletar o objeto. Ok. Depois foi parede norte. Duplicar. E apago o objeto 3. E aqui meu último objeto, duplicar, deletar. Então tá todos os dados aqui já, tá bom? Então só vamos ver esse ponto aqui, ó. Parede, a cobertura, ele começou do 0, 15 e 3, né, que ele foi para 3 metros acima. Então é posteriormente 0, 0, 3, 20, 0, 3, 20, 15, 3. Então ele já faz esses cálculos aqui para mim sem eu ter a necessidade. Vou salvar, né, que está com asterístico, e vamos ver lá o que o próximo passo pede. Só toma cuidado, tá bom, pessoal? Aqui é laje, laje, parede, 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 parede. Aqui é outdoor, que tá outdoor, outdoor, outdoor. Isso aqui é ground. Todos estão na zona TR1, com exceção do solo. Todas têm sol exposto ao sol, exposto ao vento. Ok? Tá feito. Então, vamos ver aqui agora o próximo passo. Feito tudo isso, depois de inserir as coordenadas da superfície, salve o arquivo e execute, tá bom? Terminada a simulação, abra o erros, né, para verificar se houve algum tipo de erro. Então tá feito aqui, vou fechar. Certifica esse aqui é o exercício 2A e vamos simular. Aqui está me ocorrendo minha simulação. Ó, deu um worm. Vamos procurar esse erro, esse worm. Então ele está me informando que existe uma superfície que está em contato com o solo, mas não existe essas temperaturas do solo, tá bom? Então foi o erro que ocorreu para mim. Então o que ele está falando aqui, ó, após
O warning 1 será relatado. O relatado é a temperatura do solo. Então eu preciso corrigir. Ok? Então, eu vou ter que inserir as minhas paredes do solo. Como que eu vou inserir essas paredes do solo? Nossa. Ok, eu vou corrigir esse erro aqui antes de seguir o procedimento aqui. Então, eu vou aqui em editar. Tá bom? Vamos procurar aqui qual que é a lista de objetos que está lá. Output, Surface Drawing, não. Extensão, não. Vou corrigir esse erro primeiro. Localização e clima, tá bom? Então, tá parâmetros de simulação, possivelmente aqui, ó, objetos de localização e clima. Eu posso vir procurar rapidamente aqui na mão. Ok? Então eu venho aqui, temperatura do solo, site ground, deep, slab. Vamos ver qual é o objeto certinho que ele está pedindo. Building surface. Ground temperature e building surface, tá bom? Então build surface, então é mais fácil eu pôr aqui. Location. Perfeito. Agora eu vou procurar aqui building surface. Vamos ver se eu acho aqui. Está certo aqui ainda? Site ground, desculpa. Site ground, temperature, building surface. Está aqui, ó. Cliquei. Então o que vai acontecer? Eu vou criar aqui um novo objeto, tá bom? Então aqui seria a minha temperatura de superfície do solo. E aí, onde eu tiro esses dados, tá bom? Eu posso deixar esses dados aqui como 18, ou eu posso tirar no próprio arquivo climático. Como que eu acho isso aqui do arquivo climático, professor? Eu venho aqui, no meu exercício antes, tá bom? Deixa eu voltar aqui. No curso NG Plus eu tenho clima. Eu vou abrir esse arquivo EPW como bloco de notas. Se vocês virem aqui, ó, temperatura do solo, tá bom? Ele dá aqui para vários tipos de meses aqui a temperatura do solo, condições aqui que são feitas. Eu vou pegar esse primeiro aqui. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou substituir o que tem aqui pelos meus valores que estão aqui. Então em janeiro é 22,66. Ó, eu vou copiar todo mundo aqui, ó. Deixa eu só pegar e copiar todo mundo aqui, ó, para me facilitar. Eu vou dar um Ctrl C, não vou pedir um novo arquivo, eu vou dar um Ctrl V e eu vou ter que passar para cá. Só que isso aqui tem que ser com vírgula. Então a vírgula está aqui. Então eu vou dar agora um Ctrl H, ou se vocês quiserem fazer, clica aqui e pede para substituir, ó, o Ctrl H, tá bom? Ctrl H. Eu vou pedir que vírgula nesse primeiro momento seja feito com 2 espaçamentos e vou substituir todo mundo. E agora eu vou pedir que ponto se transforme em vírgula. Por quê? Então agora eu posso vir aqui, dar um Ctrl X, vir aqui e dar um Ctrl V. Volto para cá e vou fazer isso aqui com todo mundo, tá bom? Ó, faço aqui, pro próximo mês. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente já volta. Pronto, pessoal. Eu fiz para todo mundo aqui para fazer essa substituição, tá bom? Feito isso, né? Acaba sendo muito mais dinâmico, né? Venho salvar, perfeito. Vou fechar isso aqui. E eu quero ver se aquele warm ainda vai continuar, tá bom? Então tá aqui o exercício 2A e vou simular. Apareceu aqui para mim, né, a tela de simulação, um período. Pronto, ó, tá vendo? O programa já está ficando um pouquinho mais lento por causa da quantidade de dados. Então, não tem mais nada, ok? Feito isso, eu posso procurar aqui erros. Não existe nenhum erro, tá tudo ok. Então, eu corrigi quem? Minha temperatura do solo, ok? Só que se eu for pegar novamente e vir aqui para o meu
Vou voltar aqui, ó. Exercício 2 é esse aqui que a gente está procurando, né? 2A. Não esquece que a unidade imperial eu não quero. Ele só está dando meus dados de saída, temperaturas, né, externas, que eu não quero. Ok? Então vou fechar isso aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu quero a temperatura interna, tá bom? Para eu conseguir, uma das formas de eu conseguir a temperatura interna, né? Eu posso verificar aqui, ó, vou abrir aqui, está aberto. No RDD, eu posso obter todas essas propriedades, tá bom? Eu quero temperaturas internas dentro da zona, tá bom? Então ele tem aqui, ó, aqui é o Tidor, eu quero a temperatura interna. Uma sugestão que ele dá aqui é pegar a temperatura média do ar dentro da minha zona, ok? Então vamos procurar aqui, ó, zone. Vamos procurar aqui, ó, Mean Air Temperature. Vamos aqui, Ctrl F, Mean. Ó, aqui ele vai dar a temperatura média radiante, a temperatura de transmissão, temperatura média. Tá bom? Tem essa temperatura média e tem essa operativa, né? Eu vou pegar essas duas aqui, ok? Então eu vou vir aqui, vou abrir meu IDF. Eu vou dar o Ctrl L porque, ó, todas as variáveis que eu tenho interesse ficam aqui no Output Variable, né, que elas vão me fornecer. Eu só vou fazer agora uma outra coisa aqui também, pessoal. O Time Step, para não ficar ruim, eu vou deixar ele aqui como 1, que é o mínimo, tá bom? Ele vai fazer o cálculo de 1 em 1, para ficar mais ágil, mas se quiser pode a qualquer momento passar para 4. Então nossa simulação vai ser feita em hora, tá bom? E aqui em variável, eu só vou pegar a temperatura externa, tá bom? O restante eu vou deletar. Deletar, 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 deletar. E vou pôr um novo objeto. Como eu já fiz as simulações, olha, está aqui em base horária, tá bom? Então eu posso vir aqui também, eu posso pedir em base horária, tá bom? Aqui então vai dar a frequência da ocorrência. Posso diária, mensal, eu vou querer horária. Aqui, como eu já fiz as simulações, ela já aparece todas as possibilidades que eu posso chamar aqui, né? Eu posso procurar por aqui. Mas como eu já dei um Ctrl C, um Ctrl V aqui, né? Ó, eu vou pedir essa daqui, temperatura média da zona do ar. Venho aqui dar um Ctrl V. Então vai pegar a temperatura média do ar. E vou também um novo objeto. Eu vou pegar temperatura operativa. Ok? Então ele vai pegar sempre as médias dentro do valor, dentro do local. Tem muitos outros valores aqui que vocês podem procurar e caçar depois com calma. Então eu inseri aqui. Então o que eu fiz? Eu paguei todas, inseri a temperatura média do ar dentro da zona e essa outra. E vou salvar. A temperatura operativa ela leva em conta também a radiação, né? Temperatura média, mas é a radiação. E vamos ver como que vai se comportar. Salvei. E pronto, vamos simular novamente. A simulação sempre aparece na tela de gravação aqui. Ó, então já reduziu o tempo de processamento. Ele tem um warm. Vamos ver o que é esse warm. Vamos pegar o 4 aqui então, novamente. Ele vai simular em 4, mas ele vai pegar daí a média. Então eu vou vir aqui, editar, dar um Ctrl L, vou ver aqui em período não, time step eu posso deixar em 4, ok? Por hora, eu posso pôr até mais, tá bom? Me permite até 60, mas eu não vou querer tanto preciosismo aqui que a gente está só na aprendizagem. Vou simular novamente. Ele vai criar 4 períodos em hora para fazer os cálculos e vai pegar daí a média, tá bom? Ó, se perceber, gastou um pouquinho mais de tempo, mas sem erro nenhum. E agora, como eu já fiz, eu posso vir aqui no SQL, clico 2 vezes, e vai aparecer essa tela para mim, eu falo não, né? Que eu não quero em sistema de... Olha que legal, então ele vai dar a temperatura externa e a temperatura média do ar dentro da zona.
Se eu pegar agora, clicar com o botão esquerdo, eu posso fazer um passo desse. Então, olha que legal, né? Se vocês notarem, a temperatura máxima tá mais ou menos por aqui, só que existe um atraso. Tá vendo? Vocês conseguem ver, ó, a mínima deu aqui e depois foi repassado para cá. Ok, eu posso ir contornando. Ó, tá vendo? Aqui é a minha externa, que está em azul, e aqui é a minha interna. Se eu clicar agora a temperatura média da zona, vocês vão perceber, né, que em determinados períodos uma está superior à outra, porque ela está levando em conta a questão da radiação solar. E depois, no período noturno, como está possivelmente mais fria essa parede, né, ela está fora. Aqui as duas estão quase juntas. Agora a temperatura média do ar fica abaixo e a operativa em cima. Tá bom, pessoal? Nossa, não sei onde parei. A tela parou de aparecer para vocês. Nossa, o que aconteceu? Voltou sem zoom. Só vou travar aqui. Pessoal, não sei o que aconteceu aqui agora. E parou de apresentar a tela. Não sei até que momento ocorreu, mas então eu vou repetir. Então eu vou vir aqui no meu exercício aqui, né? Depois eu olho o vídeo aqui e vejo o que aconteceu. Clico 2 vezes. Aqui eu dou não, né? Que eu não quero esse daqui, então vai aparecer para mim essa tela. Eu quero a temperatura externa, a temperatura média e a radiante. O que vai acontecer, né? Se vocês olharem um pouquinho de mais calma, ó, aqui deu o ponto menor frio, só que esse frio foi repassado mais ou menos. Eu tenho um delay aqui, né? Dessa questão do atraso térmico, ok? Só que isso daqui está de todas as paredes, né? Se você olhar aqui, vocês vão perceber que a minha linha média está inferior à operativa, porque a operativa leva a média, mas é radiante. Só que chegando no período noturno, como eu tenho perda de calor, a parede está mais fria, a radiativa agora, a operativa está inferior à média do ambiente, ok? Porque tem aquela parcela de radiação. O que eu ia ver aqui agora com vocês, pessoal? É verificar qual que é o material. Ok. Eu estava querendo ver aqui conosco, né? A questão do que teria dessa aula, mas como estou vendo que elas estão se tornando excessivas, eu acho melhor dar uma parada. Vamos ver aqui, cronogramas e informes, propriedades térmicas, instalação e primeiros passos com Energy Plus, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês tentarem fazer? Eu vou fechar essa aba aqui. Eu quero agora que vocês peguem um SketchUp, tá bom? Para poder iniciar. Então eu vou vir aqui, vou abrir o SketchUp. Vou começar a usar o SketchUp. Ok, ele abriu o SketchUp e é meio demoradinho aqui essa questão de carregar o plugin. Mas nada melhor que esse plugin para nos auxiliar, tá bom? E eu vou criar a zona térmica 2 e a zona térmica 1, tá bom? O que eu quero? Quero criar essa zona térmica 2 e 3, ok? Ele dá uns delay aqui para abrir os plugins que dá dificuldade. Eu vou tirar um pouquinho de sombras para não ficar tão carregado. E olha que o meu PC tem 16 GB, DDR, é complicado. Então eu vou abrir aqui, ó. Eu só vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer no SketchUp. Ele abriu aqui. Então aqui agora
da minha outra parede. Como eu vou ter que criar uma nova zona térmica, pessoal, toda vez que vocês forem criar, tome cuidado. Então eu vou abrir aqui só essa aba que já está aberta e vou abrir aqui essa aqui para me facilitar. Eu vou aproximar aqui que o ponto inicial da outra eu vou criar aqui. Então aqui, ó, para criar uma nova zona térmica. Se ocorrer de vocês criarem fora, não tem erro, mas vem aqui, apaga ela, tá bom? E tenta criar o mais próximo possível aqui. Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui. Lembre, agora eu vou mudar o nome. Então aqui seria ZN2 térreo, tá? Sem acento, sem nada, tá bom? Feito isso, lembre de clicar 2 vezes e agora eu posso criar ela. Qual que é as dimensões que eu tenho para criar ela? Ela tem 8 metros, 15 e 3. Então ela vai ter 8 aqui, tá bom? Então o que eu faço aqui, ó? Venho agora com o meu ponteiro. Ó, tá vendo? Deixo em cima da linha 8. Opa. Desculpa. Tá aqui, ó. Então eu vou clicar o Tab 8. O que ele está querendo fazer aqui? Vamos fazer aqui 8. Uma outra coisa que eu posso fazer, eu posso vir aqui na fita métrica, às vezes está dando pau aqui. Venho para cá, Tab 8. Ele está querendo criar para baixo. 8. Ah, já sei. Na verdade, eu estou clicando no meu alfanumérico, aqui do lado ele está como se fosse para baixo, então ele deu 8 centímetros aqui, então já me facilitou. Então eu posso clicar aqui, vir para cá, ó, aqui possivelmente tem 8, posso vir para cá, ó, seguindo a linha verde, isso aqui, se eu não estou enganado, é 15, Tab, entra, ó, tá bonitinho, e fecha aqui, ó, ele criou o solo, tá bom? Então agora vocês vêm aqui e dão um nome para o solo. Ou vocês podem fazer tudo no final, tá bom? Ó. Então vamos lá. Ó, lembre, clica 2 vezes, está tracejadinhos, então eu posso escrever. Então agora eu vou levantar. Foi 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Agora eu posso fechar, tá bom? E aqui agora tem que fechar esse ladinho aqui, ó. Fechou, tá bom? Então, se não tiver nenhum erro, é para ele ter 120 de parede. Vamos verificar aqui, ó. 120, 45, 24, ok? Nossa, agora professor, preciso escrever do outro lado para poder modificar as minhas referências, tá bom? Então o que eu vou fazer para escrever agora as minhas referências que está do outro lado? Então o SketchUp ele tem essa possibilidade aqui. No momento que eu cliquei nela e clico nessa, a outra zona ela se esconde, ok? Se eu não quiser mais, eu clico aqui e volto. Então eu vou salvar isso aqui como 2C, que vai ser um 2B, que vai ser um passo intermediário, e eu vou fazer essa substituição. Mas como exercício para casa para vocês, vocês vão tentar criar as 3 zonas, dar os nomes, certificar e colocar os materiais nelas, tá bom? É todo o passo que nós fizemos e vocês vão me enviar somente esse arquivo IDF. Perfeito, pessoal? Então eu acho que a gente tem quase umas 2 horas de aula. Se precisar qualquer coisa, manda um e-mail para mim, se os grupos precisarem se reunir ou se tiver dificuldade, que agora sim a gente começou a fazer a parte mais interessante e legal do programa, tá bom? Um grande abraço aí e fui. Até mais. Tchau, tchau.